Cartunista é um tipo de desenhista, né, digamos assim, que faz uma linguagem de desenho voltado para o humor. O cartunista é um ilustrador que trabalha tentando passar alguma mensagem sobre o mundo através da imagem. Pode ser uma mensagem sobre política, sobre esportes, sobre cultura. Cartunista que faz cartoon, né? O próprio nome diz. O humorista gráfico é essencialmente um cartunista, alguém que utiliza o desenho para fazer humor satírico, humor de sátira social. Cartoon é aquele desenho de humor que tem uma temporalidade. O cartunista faz esse desenho de humor. Eu acredito que posteriormente a palavra ela ganha uma acepção de maior extensão, então ela está atrelada também a quem faz tiras. Passava o tempo todo desenhando nas paredes e tal, e até que um belo dia o cara me demitiu, né? Me mandou embora por conta disso, né? Fiquei muito chateado com isso e tal. E foi isso, eu lembro, foi numa sexta-feira até, né? Eu era bem garoto, eu tinha 16 ou 17 anos, né? Entrei com 15 anos, tinha 17 anos. E eu peguei uma pastinha que eu tinha de desenhos na sexta-feira e falei, não volto mais aqui, né? Esse negócio de se interessar também foi desde criança. Eu adorava gibi da Turma da Mônica, essas coisas, eu gostava de copiar, eu gostava de desenhos animados, eu gostava de desenhar os desenhos animados. Mas esse negócio de virar uma profissão mesmo foi uma coisa bem mais recente. Na faculdade, o tema do meu TCC foi sobre tiras em quadrinhos. Era uma análise sobre tiras em quadrinhos no Brasil. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de produzir algo mesmo. Mas era uma pesquisa que eu tinha feito, tinha me interessado bastante. E foi em 2012, alguns 3 anos depois que eu terminei a faculdade, que eu fui para participar de um workshop na Flip com o Laerte Angeli sobre criação, narrativas gráficas. E foi aí que comecei a retomar o meu interesse por desenho. Desenhar bebê, rabiscando sofá, rabiscando parede e essa coisa não parou. Ninguém, digamos assim, me bloqueou, me impediu disso, né? Não tem uma censura no meu desenho, eu continuei desenhando. Eu comecei profissionalmente com 17 para 18 anos. As tiras em quadrinhos é o que eu me sentia muito confortável em fazer. É muito engraçado que colegas cartunistas que fazem basicamente uma charge política já têm dificuldade para fazer uma tira em quadrinhos e tal. Eu me adaptei bem em fazer tiras em quadrinhos. Eu lia muito Disney, Maurício Souza, Mônica, Cebolinha. Eu acredito que lá pelos 13 anos eu comecei a descobrir o mundo do quadrinho autoral. Cartoon é uma piada, é um desenho humorado que você entende em qualquer época, não é temporal, não é que nem a charge, que a charge é do dia, o que está acontecendo. Tem que ter talento. Eu diria que você tem uma vida com prazo de validade, né? Então o talento vai fazer esse prosseguimento natural de manutenção da profissão e conseguir trabalhar com isso. Ser desenhista é uma questão assim de prática e gosto pela coisa, porque a gente fala muito do negócio de talento assim, tem um pouco disso, mas eu acho que é muito mais a questão da prática constante. Eu acredito que tem esse talento, essa aptidão natural. Você tem que ralar pra caramba, desenhar muito, ainda mais desenho, você tem que desenhar incansavelmente para dominar as bases, os fundamentos do desenho e ainda para você chegar a ter um trabalho personalista, ou desenvolver um traço, ou ter uma estrutura de desenho própria. O Brasil tem uma longa
a tradição de humor gráfico. Quando surge a imprensa no Brasil, surge também o humor gráfico, surgem os primeiros humoristas gráficos, né, que são, digamos assim, os antecessores dos cartunistas. Você tem já no surgimento dos primeiros jornais no país, os primeiros humoristas. Grande parte deles veio de Portugal, então Araújo, Porto Alegre, o Ângelo Agostini, né, o Faria, principalmente no Segundo Império. É uma atuação muito forte dos cartunistas ao governo Dom Pedro II, na crítica à escravidão, aos diversos políticos existentes. Na época da ditadura, começou até aquela revista O Pasquim, começou um grupo relativamente forte de cartunistas a criar um material bem interessante. Já tinha coisas antes assim da ditadura, mas assim, pelo que eu me lembro assim, Enfio, Ziraldo, Jaguar, o próprio Laerte, assim, quando era bem jovem, tiveram trabalhos bem relevantes na época da ditadura. Aqui no Brasil, no final dos anos 90, eu lembro a publicação dos Piratas Tietê do Laerte. O Laerte, ele acabou sendo um ícone, uma representação talvez de uma ruptura ou de uma necessidade, porque ele conseguia desenhar como o Enfio, como o Fontanarossa, como o próprio Laerte, como o Laerte 1, o Laerte 2, e hoje ele desenha como a Laerte. A gente não tinha a coisa do momento em que a fotografia não faz, entendeu? Então tinha um cartunista para poder fazer essa quebra nos jornais antigos, aquelas revistas, né? Então o cartão tinha um poder muito grande antes, então, né? Os blogs eram uma coisa mais no começo da internet, né? Porque o forte mesmo para você divulgar acaba sendo o Facebook. Eu tenho a impressão que hoje o pessoal, quando navega na internet, navega tudo através do Facebook. Então fica muito difícil você competir com o Facebook para divulgar esse material. Mas é importante você ter um blog, um site para divulgar o trabalho. Quando eu comecei a fazer o cartoon, não tinha internet, né? Não tinha internet. Eu lembro que no início a gente fazia... Eu mandava desenhos para os jornais, cópia em preto e branco, e mandava pelo correio, né? Assim foi o início. E depois veio essa metamorfose maluca da tecnologia. Valorizada, eu acho que são poucos os que conseguem ganhar dinheiro com isso, né? Com a profissão. Tem muitos profissionais que trabalham com cartoon, com charges, ilustrações editoriais, que ele tem que ter uma outra profissão para poder ter embasamento financeiro e tudo mais, para se manter. Então é raríssimo as pessoas que trabalham hoje com cartoon, com quadrinhos e tal, que conseguem se manter. Eu até que fui um felizardo e tal, entendeu? De conseguir. Aqui você tem que fazer tudo, você tem que se virar para encontrar um lugar para publicar. Ninguém vai trabalhar com carteira assinada, raramente vai trabalhar com carteira assinada, trabalhou com cartoon. Então aqui a coisa está engatinhando ainda, em termos de valorização profissional. O cartunista, ele não é valorizado. Eu vejo que ele seria até desnecessário. Eu acho que numa sociedade como a nossa, as pessoas pensam, assim como livros, conhecimento, arte, o cartoon é uma coisa desnecessária. Se tem é porque alguém fez, não é porque alguém pediu. Ninguém diz assim, coloque cartoon no meu jornal. Outros lugares, a profissão do desenhista, do cartunista, o quadrinista tem muito mais valor. O cara é um artista de verdade, ele é muito valorizado por isso, entendeu? Ele é respeitado, entendeu? Como acontece com todo o trabalho intelectual nesse país. Parece fácil, né? Parece que é alguma coisa que não tem dificuldade, mas tem todo um aprendizado, toda uma prática. Infelizmente não é valorizado como deveria. Parcelas da sociedade acham que não existem temas que não podem ser satirizados. E daí vão agir de forma violenta e com a supressão daqueles que estão satirizando. Isso é um atentado à própria liberdade intelectual, no meu ponto de vista. Os caras agiram de maneira brutal, de maneira chocante, que
todo mundo é necessariamente obrigado a gostar do trabalho do Charlie Hebdo, que às vezes eu achava que até hoje eles extrapolam um pouco essa questão do humor, assim, pegam muito pesado. Eu não gosto daquele tipo de humor, quando você atinge por atingir, mas porque é legal, sabe? A liberdade de imprensa. Eu acho que você tem uma responsabilidade ali, você como artista gráfico, artista que tem um público, de não tomar um partido assim, sabe? Porque é chocar por chocar, sabe? Falar de Maomé, sabe? Chocar a fé da pessoa. Eu acho errado. Aquele fato lá em Paris e tal, foi muito chocante para todo mundo no Brasil, para todos os profissionais. Você imaginar que uma arma que é um lápis e tal, sabe fazer umas agressões, entendeu? Bem-humoradas e tal, e chega um extremismo daquele tipo. Eu particularmente defendo que faz parte da essência do humor gráfico, do humor em geral, ser crítico. Tá? E qualquer limitação que você coloque é um ato de censura. Lógico, você não vai proibir o cara de fazer isso, mas eu acho que às vezes dá pra tirar um pouco a mão, assim, dessas coisas. No dia seguinte, comecei a botar o pé no chão e falei, então é isso. Aí acabei fazendo um desenho, que é uma ponta do lápis. Isso até participou de um festival na Noruega, que teve também um salão de humor tratando dessa questão do extremismo, da intolerância e tal. Eu até participei e ele ganhou um prêmio. São duas coisas. Uma coisa é o desenho, outra é a ideia. A ideia, geralmente, se ela tiver texto, como quase sempre tem, eu anoto no meu caderninho, que é esse aqui. Todas as minhas anotações aqui. Aí, posteriormente, o desenho mental vai surgindo. Na parte técnica mesmo, não tem muito segredo. Tem um esboço, assim, para você ter uma ideia da composição, mais ou menos. E aí começa desenhando os personagens, cenário, aí arte finalização, né, que seria a parte de passar as linhas escuras, pretas no desenho e colorir. E depois fazer o sombreamento da colorização, é assim que eu trabalho. Tempo é relativo, mas o mais difícil é você escrever, ter a elaboração da ideia, pensar no que você vai fazer e tal. Chegar a se convencer de que aquilo é legal e tal. Então, o mais difícil é isso. Na hora de fazer o traço, quer dizer, a arte final do desenho, isso é muito rápido, sabe? Você pode demorar 5 horas para ter uma ideia e 5 minutos para fazer a arte final. Eu participo de uma reunião de pauta e ali você vê os assuntos com os editores, né? E ali você dá umas ideias para charge. O cartoon eu faço aquele exercício de semiologia, sabe? De semiótica. Significados, assim, juntar imagens, signos. Agora, a da tira, como é uma tira de personagem, eu sempre penso em histórias, algumas sagas. Eu sei que cada personagem tem uma forma de se relacionar própria, de discurso, né? Cada um deles representa alguma coisa. E eu penso uma história X. Comecei a pensar em aplicativos e como que às vezes a tecnologia meio que pode entrar em conflito com o trabalho dessas coisas e ver essa coisa do Cupido, assim, né? Que o trabalho do Cupido é das pessoas se apaixonarem, né? Agora tem um aplicativo para isso. Então seria engraçado fazer essa cena do Cupido meio puto, assim, protestando contra o Tinder. As inspirações para fazer o trabalho, por exemplo, quando é um trabalho autoral, basicamente é tudo aquilo que te cerca, né? A tua vizinha, como eu contei a história, né? A tua família, cachorro, blá blá blá, tudo isso daí dá bons roteiros de cartoon, de tiras, de quadrinhos. Eu gosto de desenhar nanquim. Uma das profissões que eu exerci dentro da propaganda foi layout man. Eu era um cara que fazia layout, eu fazia muito trabalho com pincelzinho, fazer letras, desenhando letra para layout. Então eu peguei bastante prática com pincel. O brasileiro ele é muito criativo, né? Eu gosto muito do humor escrachado, né? Acho que pela dificuldade, né, que a gente passa, a gente é muito criativo e a gente acompanha o trabalho dos cartunistas de fora. É um humor meio pesado, é um humor diferente do nosso. O nosso é meio carnavalesco e eu gosto disso. O humor pra mim é tentar ser engraçado com o mínimo de elementos possíveis, assim, que eu acho legal no humor, assim, quando você não precisa de muita coisa para ser engraçado, assim. O Brasil ainda está engatinhando na utilização de histórias em quadrinhos em ambiente escolar. Normalmente,
e principalmente em provas, assim, o aspecto que é destacado é o conteúdo verbal e não a história em quadrinhos. Tivemos várias medidas que foram implementadas que apenas reforçaram essa utilização. Tem alguns temas, né, que, por exemplo, eu me sinto útil, como um cartunista, entendeu? Por exemplo, quando eu trato do tema trabalho infantil, é um tema que eu gosto de fazer para mostrar a realidade do trabalho infantil através do cartoon. Eu vejo para os próximos anos um crescimento muito grande das produções de cinematográficas sobre quadrinhos, das séries de TV, e isso refletindo na produção de quadrinhos impressos, né? E também, vamos dizer, a exploração do ambiente virtual.